Continuando, vamos chamar agora o professor Abel Rebouças, que é da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, para nos trazer a realidade, então, lá do Nordeste do Brasil. Muito boa tarde a todos. Prazer imenso estar com vocês aqui nessa reunião. Agradecer ao Henrique e toda a comissão, que nos convidou para estar presente aqui, compartilhando com vocês os nossos conhecimentos e aprendendo muito com aqueles que vivem a cultura do maracujá no Brasil. Então, gostaria aqui de me apresentar. Eu sou professor lá da Bahia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, fica localizado em Vitória da Conquista, e nós temos trabalhado com maracujá já há um longo tempo também, e feito algumas pesquisas, de forma que eu gostaria de agora passar para vocês aqui alguma coisa que nós temos feito na nossa região e boa parte do Nordeste brasileiro, não como sugestão de uso pelos produtores de Santa Catarina ou de outra região do Brasil, mas pelo menos mostrar o que nós estamos fazendo. O importante disso tudo é esse conhecimento. Quem sabe alguma coisa pode ser adaptada, pode ser ajustada à realidade de cada um. E é isso que nós pretendemos nessa nossa apresentação. Bom, vamos passando aí. A produção do maracujá no Nordeste do Brasil, ela tem uma história bastante antiga. Desde que se fala de maracujá, o Nordeste brasileiro é produtor de maracujá e quase sempre em larga escala. Nós tivemos e temos ainda muitas indústrias pequenas, médias e até de maior porte localizadas no Nordeste brasileiro. Eventualmente, algumas mudam de uma região para outra, como acontece também com a cultura do maracujá, que é uma cultura também no Nordeste, uma cultura nômade, como é no Sudeste, como é no Sul do Brasil. Então, a cada momento, ela vai migrando de um lugar para outro e a gente entende o porquê que isso acontece. Vamos seguindo. Os maiores produtores de maracujá do Nordeste brasileiro é disparadamente o estado da Bahia, com mais de 60% da produção total do Nordeste, e seguido do Ceará, temos também Sergipe, um grande produtor, e assim como o estado de Pernambuco. Os demais estados também produzem, mas já numa quantidade menor. Quando nós comparamos a produção do Brasil, comparando com a Nordeste, nós temos um histórico aí desde 1990 até 2015, mas se a gente parar ali, fazer um corte a partir dos últimos 10 anos, a partir de 2005 até 2015, nós vamos observar que a área cultivada de maracujá no Brasil é uma área crescente, em alguns momentos tem uma redução, e no Nordeste não é diferente, segue uma curva muito parecida. Então, em alguns momentos sobe e desce. E isso reflete diretamente na área do Brasil, o que acontece no Nordeste, uma vez que o Nordeste ele produz quase sempre acima de 50% de toda a produção nacional e cultiva também uma área quase sempre variando de 50% a quase 80% de todo o resto do país. Então, essas curvas andam quase juntas em função do Nordeste ser o maior produtor nacional. Pode seguir? O mesmo acontece com a produção nacional. Se vocês observarem naquele gráfico ali, de 1990 até do ano 2000, aproximadamente, nós tínhamos uma produção muito maior no Brasil como um todo, e isso justifica porque o estado do Pará era um grande produtor de maracujá, já foi o maior produtor de maracujá no passado. O estado de São Paulo era um grande produtor de maracujá também, assim como já foi no Rio de Janeiro, assim como foi em Minas Gerais, e esses estados, de alguma maneira, reduziram muito a área cultivada e, portanto, a produção. O Nordeste também produziu, num determinado período, era um grande produtor, houve uma redução nessa produção, voltamos, tanto o Nordeste quanto o Brasil, a aumentar a área cultivada e a produção também a partir do início dos anos 2004 a 2005, mas não tem sido um crescimento bastante significativo, um crescimento mais ou menos estável que a gente observa na produção nacional e produção também do Nordeste. Em relação ao percentual do que representa o que é cultivado no Nordeste em relação ao país como um todo, nós vamos ver aí que nessa área pontilhada aparece a área cultivada, essa parte pontilhada é a área cultivada, e representa ali, variando aí de 40% a quase 80% do que acontece no Brasil. Isso é a área do Nordeste ao longo, desde 1990 até 2015.
Em relação à produção, acontece muito parecido. Também o Nordeste produz de 50% a quase 80%, a depender dessas variações aí. Pode seguir? No Nordeste, a Bahia é o grande estado produtor, já há muitos anos, muitas décadas que a Bahia é o grande produtor nacional dos estados, até hoje é o maior produtor nacional, produzindo aí 40 e pouco por cento da produção brasileira, e no Nordeste chegando a 60%, às vezes 70% de toda a produção. Aí está marcado as principais zonas produtoras. Nós temos produção de maracujá no litoral da Bahia, especialmente na região de Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju e outros municípios do extremo sul da Bahia. Temos também a produção na parte mais central do estado, onde se concentra a maior produção hoje e nos últimos anos, que é a região da Chapada Diamantina, e o semiárido baiano, também aí concentra essa região produtora. Na parte oeste, que envolve a região de Barreiras, Luiz Eduardo, também já foi maior produtor, hoje tem um pouco, Bom Jesus da Lapa. E no norte do estado, nós temos, no próximo ao litoral norte, as regiões produtoras ali de Alagoinhas, próximo à Feira de Santana, Esplanada, e próximo ao Vale do São Francisco, Juazeiro, praticamente disputando o espaço de maracujá com Petrolina, e é uma região produtora também importante, especialmente para fruto de mesa. Então, veja que nós produzimos o maracujá no estado da Bahia em condições bastante variáveis. Regiões muito chuvosas, região intermediária, região muito seca e região tipo cerrado. Então, existem todas essas condições de produção no estado. Pode seguir? É evidente que, como acontece em todo o Brasil, a cultura do maracujá, que já foi cultivada por grandes produtores, médios e grandes produtores, essa realidade praticamente não existe mais no Brasil. Grandes produtores de maracujá é algo do passado. Mas na Bahia também, nós já tivemos, no Nordeste já tivemos áreas de produção de 100 hectares, 200 hectares, 300, 400 hectares de maracujá. Não é? Isso praticamente é uma coisa do passado. Não existe mais essas áreas nesse tamanho. O que predomina hoje fortemente em todo o Nordeste, em toda a Bahia, é uma produção de pequeno produtor, que se é chamado de agricultor familiar também pode chamar, ou microprodutor, microempresário, mas é uma área que varia de 0,5 a 5 hectares. Raras são as áreas cultivadas com 10, 15, 20 hectares. Eventualmente você encontra alguma com 40, 60 hectares, mas é coisa rara. Isso está praticamente desaparecendo pouco a pouco. E por vários motivos. E dentre os motivos a gente vai poder explicar um pouco para vocês. Aqui, por exemplo, na Chapada Diamantina, uma região alta, região de altitude elevada, 1.250 metros nessa região aí, região de Barra da Estiva, uma área de maracujá espaldeira, é uma região que o maracujá dura um pouco mais de um ano ainda no seu cultivo, permanece a planta, mas nós já temos alguns problemas nessa área, não é? Pode seguir? Outra vista da Chapada Diamantina, uma região fria o ano todo, em função da altitude. Pode seguir? Essa região produtora, volta ao anterior, por favor. Essa região produtora produz o fruto que vai para a indústria, fruto que vai para o mercado de fruta fresca e o mercado de fruta fresca local, né, estadual, para as capitais do Nordeste e também para o sul e sudoeste do Brasil. Especialmente o mercado de São Paulo. Os grandes produtores, a maioria dos produtores de maracujá do Nordeste brasileiro, especialmente da Bahia, manda sua produção para o CEAGESP. Esses dados que o Gabriel já mostrou para a gente aqui. Mas a indústria também concentra comprando grande parte da produção e vai nesses caminhões geralmente ensacados. E aí vai lá para o Hércules, né? Lá para Maguari, vai para outras indústrias da Bahia, do Nordeste, de Sergipe. Na instância tem outra indústria que processa muito maracujá também. E várias outras empresas que processam. Nós temos também uma variação muito grande de qualidade de maracujá no Nordeste. Nós temos aquele produtor muito caprichoso que produz um fruto de excelente qualidade. E temos também aquele produtor que não é tão cuidadoso. Nós temos produtor que produz 4, 5 toneladas por hectare e temos aqueles que podem chegar a 60 toneladas por hectare. Né? Mas é normal na cultura do maracujá, porque em função das tecnologias adotadas, em função das condições climáticas reinantes em cada região, né, em função de se irriga, se não irriga, se poliniza, se não poliniza. Então tem uma alta variabilidade em todos os sentidos, no material genético. Bom, hoje, em função dos problemas que nós temos enfrentado, a recomendação é que se produza a muda de maracujá, como o Newton Junqueiro já disse aqui, e muito bem falado, é o cuidado de produzir uma muda sob telado. Né?
um telado antiafídeo para evitar que haja penetração aí de insetos transmissores, especialmente daquelas doenças viróticas. Mas também para evitar outros problemas. A gente tem visto que às vezes o produtor, por desconhecimento, ele às vezes está produzindo, tem o seu pomar de maracujá aqui e está fazendo muda ao lado. Ele está tão empolgado com o preço do maracujá em determinado momento do ano, que ele já aproveita para fazer um viveirozinho ao lado para dar continuidade ao pomar dele. E isso é um desastre. Esse é um grande erro que o produtor comete. E não é só por causa de virose, não. É por causa de outras doenças fúngicas, bacterianas, pragas. Se você fizer isso, sempre você vai ter dor de cabeça. Então, a gente tem tido muita preocupação, procuramos sempre orientar o produtor, não faça muda perto do seu viveiro. De preferência, compre muda de um viveirista especializado, onde tem essa estrutura de produção. Muito bem. Isso é uma coisa muito recorrente. O produtor começa a produzir maracujá, se empolga e começa a produzir sua muda ao lado do pomar dele. Aqui, a produção de mudas em tubete, de viveirista especializado. Se não me engano, essa aí veio lá do Zé Rafael, né, Rafael? Acho que me parece que é de vocês lá da Flora Brasil. Umas mudas de excelente qualidade, excelente padrão, é transportado dessa maneira. Aí nessas caixas cabe uma grande quantidade de mudas, sai barato, né? Realmente é algo que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar para ter viveiristas especializados, como acontece com citros. Por que não? Já tem no sul da Bahia o pessoal já especializando em produção de mudas de mamão. E é extremamente importante para a cultura que a gente tenha esse ator produzindo mudas de altíssima qualidade, não só genética, mas também de pureza fitossanitária. Isso é muito importante para a gente. Bom, no passado, gente, a gente usava muito, no passado e hoje, a gente utilizava muita madeira nativa para fazer a espaldeira, ou para fazer qualquer outro sistema de condução do maracujá. Isso hoje está proibido na maioria das regiões produtoras. O Nordeste também não é diferente, até porque não temos tantas madeiras nativas mais, e se o IBAMA pegar alguém usando madeira nativa, ele corre o risco de levar uma multa pesada e até ir para a cadeia, como já foi dito aqui. Né? Então, pode voltar ao anterior. Hoje em dia se utiliza, a madeira mais utilizada é o eucalipto tratado. Esse eucalipto dura aí 10, 12, até 15 anos de garantia, quem faz tratamento de eucalipto, ainda acaba ficando relativamente barato, para a gente lá custa 5 a 7 reais cada estaca dessa. Né? Outra que tem utilizado bastante no Ceará, em Sergipe também, utiliza muito o sabiá, ou sanção do campo, que alguns chamam também, que é uma leguminosa, é uma madeira de excelente qualidade, eles compram lá na faixa de 7 a 10 reais cada estaca, mas dura tranquilamente acima de 10 anos. É uma madeira bastante interessante e eles têm disponibilidade. Outra coisa em relação ao espaçamento. Isso aqui é algo um pouco polêmico. Toda vez que eu trato desse assunto em algum lugar, sempre tem uma certa polêmica. Qual o espaçamento de maracujá? Aqui foi dito pelo Romeu que lá no Acre tem uma variação gigantesca de espaçamentos. Isso acontece também com o Nordeste brasileiro. Nós começamos, essas fotos aí foram tiradas há uns 20, 25 anos atrás. Essas fotos nós tiramos quando a gente começou a perceber a necessidade de adensar mais o maracujá, porque antigamente era 3,5 entre fileiras e 5 a 6 entre plantas. Era o tradicional. Se pegar a literatura mais antiga, vai te recomendar isso aí. A gente começou os trabalhos com o pessoal, alguns produtores, e aí nós começamos a mostrar espaçamento variando aí, mantendo 3,5 entre fileiras, porque era mecanizado nessa época, e entre fileiras começamos a experimentar espaçamento não 5 metros, mas 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 e até 5, para ver qual era a resposta. Naquela foto de baixo, a minha esquerda aparece lá com espaçamento de 2 metros, a direita na mesma idade, com 1 metro de distância. E nós observamos no semiárido que o resultado foi fabuloso. O resultado produzia 3 vezes mais no início de colheita, quando estava adensado. E a partir daí, a gente começou a divulgar essa técnica entre os produtores, e alguns produtores mais abusados começaram a plantar até de meio metro essas mudinhas. Consorciado, aí consórcio, lá em Livramento de Nossa Senhora, há alguns anos atrás, consórcio com microaspersão, consórcio com mangueira. E o maracujá plantado juntinho, ele dá menos de meio metro entre uma cova e outra, claro, aproveitando a área irrigada onde o micro estava jogando água. E os produtores gostaram muito dessa forma de produzir, bem adensado, pode seguir. E aí começaram a plantar a muda, alguns produtores começaram a plantar com um pomar de manga mais avançado, mas sempre adensando o maracujá e puxando a planta para fora.
a espaldeira, o maracujá, como é trepadeira, é uma planta que você pode puxar, a gente puxa 1 metro, até 2 metros de distância da área que você, da cova que você plantou, e vai muito bem, sem nenhum problema. Pode passar o seguinte. Aqui já a cultura depois de formada, em consórcio com manga, com microaspersão, completamente formada, e esse aqui ficou um modelo de produção com a maioria dos produtores dessa região, que é uma região semiárida. Aí ficou adotado mais ou menos entre os produtores, que deveria ser o espaçamento que pudesse mecanizar, e na fileira o adensamento. E a gente preconizava, e preconiza até hoje, que o espaçamento deve ser 1 metro, 1,25 m entre plantas. É o que a gente recomenda hoje para as condições semiáridas. Tá? E isso tem prevalecido, isso tomou corpo hoje, quase todo o Nordeste brasileiro tem adotado o espaçamento bem adensado, 1 metro, 1,5 m, 1,25 m. A maioria não usa nem 2 metros, abaixo disso aí. Tá? Outros colocam mais adensado. Pode seguir? Aí, em termos de consórcio, a gente tem observado também, como a cultura dura pouco tempo, o pessoal tem colocado o consórcio com algumas culturas. Aí no platô de Neópolis, em Sergipe, o cultivo intercalado com tangerina poncã. Tá? Pode passar? Aqui, nessas regiões produtoras do semiárido, praticamente a cultura obrigatoriamente tem que ser irrigada, senão a gente não consegue ter muito sucesso. Então, a irrigação é feita por gotejamento, por microaspersão e, eventualmente, pode seguir, em algumas culturas, aí em Juazeiro, por exemplo, um pomar, um pequeno produtor, irrigando por sulco. É um sistema complicado, depende de ver se o solo aceita, se a água permite esse tipo de coisa. Não é um sistema de irrigação muito difundido pela dificuldade, pelo desperdício de água que existe, especialmente nessas épocas agora de escassez de água. Mas alguns produtores utilizam esse sistema. Pode seguir? A irrigação convencional por aspersão, autopropelido e outros sistemas, isso era utilizado bastante no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, porque ele usava isso aí para plantar feijão antigamente. Então aproveitaram o mesmo sistema para utilizar. Seguramente é o pior sistema de irrigação, esse para maracujá. E o Nilton falou, molhar folha não é bom, né, Nilton? Então o fato de molhar folha não é bom, esse sistema leva exatamente para isso. Os produtores tinham muitos problemas de antracnose e outras doenças de folhagem em função dessa molhação, mas nas épocas difíceis eles utilizavam essa irrigação. Pode seguir? Outro sistema que era utilizado em alguns lugares, isso aí é irrigação por pivô central. Essa fotografia vai ficar para a história, porque seguramente o Zé Rafael conhece essa fotografia, não conhece? Essa fotografia, ela é do norte de Minas, é um pivô central. Essa área a gente acompanhou uns 20 anos atrás. Zé Rafael ia para lá sempre, eu acompanhava ele. Então, era 400 hectares de maracujá. Era uma coisa maluca, eu não sei como o pessoal conseguia administrar gente num pomar desse aí. Uma loucura. Esse sistema de irrigação é muito ruim também para a região que tem uma certa umidade, região seca até que poderia ser adotado. Mas o sistema gasta muita água, é caro, a eficiência de irrigação baixa e assim por diante. Mas também é uma coisa que teria que mostrar para vocês esse sistema de irrigação que era utilizado. Bom, no Nordeste se utiliza a polinização natural, é uma coisa comum entre os produtores, já é uma coisa que eles adotam fazer a polinização, eventualmente um ou outro que não fazem, mas a maioria sabe que polinizar é importante e sabe que as mamangavas não são tão eficientes nessa operação. Dentre as doenças, nós temos antracnose como sendo o principal bicho-papão, especialmente nas zonas úmidas, nas zonas litorâneas, ou também no semiárido, quando no período chuvoso, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que tem um período que chove, quando chovia regularmente, a gente tinha muitos problemas de antracnose, essas manchas aí que afetavam muito o mercado. Nas regiões mais frias, nós temos a outra doença que é a verrugose. No semiárido, a verrugose praticamente não é problema, porque as condições não são tão apropriadas. Essa doença aqui é uma doença muito importante. No litoral não é tão importante, morre, mas morre muito pouco. É a fusariose, ou alguns chamam de morte súbita e assim por diante. Tem várias denominações, mas causado por... Não pode voltar. Causado por fusariose. Aí, na Chapada Diamantina, região de semiárido, início, aquela parte marrom são as plantas mortas por fusariose. Aqui no norte da Bahia, essa é uma foto antiga também, na região de Nova Açores e acima de Feira de Santana, mortalidade 100% do pomar das plantas por causa de fusariose. Pode seguir? E, ultimamente, nós temos feito um trabalho, já começamos isso aí praticamente há uns anos atrás, procurando fazer um controle biológico para enfrentar a fusária. Eu diria para vocês o seguinte, a fusariose, não existe fungicidas químicos que seja eficiente, nenhum. Não existe um único produto químico que controla a fusariose.
Nem em maracujá, nem em banana, nem em pimentão, nem em tomate. Não tem controle químico para a fusariose. Tá? Se alguém falar, não, mas tem, não tem. No campo não tem. Pode até fazer em laboratório, em placa, mas no campo não existe. Portanto, nós começamos um trabalho utilizando esses tricodermas aí. Esses tricodermas, hoje a gente está usando bastante esse tricoderma para controle de fusariose, que é o mal do Panamá em bananeira, com resultado excepcional no norte de Minas. Tem sido utilizado lá na região de Mossoró e também no Ceará, uma região produtora de melão. Já é comum utilizar o tricoderma. Segundo os produtores de lá, os grandes produtores, usar tricoderma hoje é igual a usar NPK. Tem que usar, senão você não consegue produzir muito bem e tem uma recuperação até de áreas complicadas. Mas nós começamos esse trabalho com maracujá, creio que há uns 15 anos atrás, mostrando que o tricoderma, que é um inimigo natural, ele pode combater, se bem utilizado, a fusariose do maracujazeiro. E nós tivemos algumas experiências boas na região de Itaberaba, tem uns outros colegas da universidade, da minha universidade, da fitopatologia, que têm conseguido bons resultados também, utilizando o tricoderma longibrachiatum principalmente. Tem umas várias espécies, mas essa espécie tricoderma longibrachiatum tem sido a mais eficiente contra fusário. É a mesma que estamos utilizando já com excelente resultado em bananas, norte de Minas, em melão, no Rio Grande do Norte. O tricoderma arsiano tem uma função um pouco melhor, mas para o problema de fitóftora, aqui em maracujá não chega a ser algo tão grave para a gente. Mas o longibrachiatum tem sido o melhor material. Pode seguir? A injeção geralmente é feita via irrigação, da mesma forma que você faz festa de irrigação, em vez de botar o adubo, você coloca essa cauda do tricoderma, injeta, pode seguir. A recomendação é fazer, no caso do maracujá, desde o início do plantio, e fazer preventivamente a cada 30 dias, pelo menos. Não deixar aparecer primeiro sintoma da doença para você combater, porque não vai resolver o problema mais. Então tem que ser preventivo, como acontece também na banana e outras culturas que têm sido utilizados. Esses fungos têm dado um resultado bastante interessante, temos utilizado, às vezes nós temos uns problemas, não sei se aqui existe esse problema de risópos ou rísopos, que é essa parte esbranquiçada que dá na flor do maracujá. Para nós na Bahia, na região chuvosa, tem ano que causa um problema danado, chega a perder 70% da florada, tem ano que não acontece nada na mesma região, mas de vez em quando causa um desequilíbrio e aparece o rísopus lá. O rísopus também é outro patógeno que é difícil controlar quimicamente. E o tricoderma deu um resultado fabuloso, nós tivemos um aluno lá do mestrado que fez esse trabalho em nível de campo, ali a flor lá tratada, do lado de lá, um frutinho tratado com tricoderma e outro não tratado, veja o controle, a alta eficiência que deu. Bom, temos outros problemas aí, entrando agora na parte de outros problemas, temos aí uma das viroses, que o Newton também já citou, que é causada por esse ácaro, o brevipalpus, pode seguir, pinta preta, um dano muito grande. A gente tem muito esse problema no semiárido, especialmente quando a cultura durava mais de um ano, esse era um problema muito grave. Hoje em dia não é tão grave mais, porque a cultura não dura mais do que um ano. Pode seguir? Pode, olha, veja o estrago que faz. A broca, que é Sphilonis, também tem sido importante em algumas regiões, mas tem se convivido. A abelha, em alguns momentos, também causa muitos problemas, especialmente no semiárido, por falta de outra planta para ela se alimentar. Então, a única alternativa é o maracujá, ela vai causar problema. Nosso grande problema, virose, que foi citado aqui, que foi dito aqui. Nós temos virose no estado da Bahia. A virose, nós começamos um trabalho, eu me lembro que nós começamos um trabalho há uns anos atrás, que em 92, nós fizemos um levantamento no estado de São Paulo. Eu participei da equipe que trabalhou lá, foi o Jorge Rezende, que ainda era do IAC naquela época, hoje é da Exalc, o Clóvis Pisa, e o Félix, lá do IPA, que é virologista. Fizemos um levantamento no estado de São Paulo e detectou que em 92 a virose entrou para valer no estado de São Paulo. Em 93 entrou em Minas Gerais. Em 94 entrou para valer no estado da Bahia e alastrou por todos os estados produtores. E aí, relato de vocês aqui, que o ano passado chegou aqui também essa virose do endurecimento do fruto. Então, é um problema sério. E aí, com a virose, muda todo o manejo. É o que a gente tem feito lá na região nossa, que a virose está presente. E que manejo é esse? O Nilton falou muita coisa interessante aqui. E a gente começa de lá, a gente recomenda ao produtor, olha, comece a produzir sua muda onde não tenha pomar velho próximo. Pensando em virose, mas hoje em dia não é só virose. A poda, que é uma poda complicada. Antes a gente fazia a poda, conduzia o maracujá até o arame, podando,
depois fazer aquela poda de topo, conduzir um ramo para cada lado. Não fazemos nada disso mais para evitar de ficar mexendo na planta. Quanto mais pegar na planta, mais risco você tem de você ajudar na transmissão da virose. Então, o ramo chegou no arame, você conduz ele para um lado onde o vento bate mais forte, conduz para aquele lado sem podar. E deixa ele se virar sozinho, não tem mais poda, não tem cortina mais para o maracujá. Nas condições nossas não tem mais. Mas vai ficar aquele ramo todo emaranhado? Sim, mas nós estamos convivendo melhor dessa maneira do que se fizer as podas formando cortina. Primeiro, que fazer cortina é um custo adicional importante para o produtor. E segundo, porque se você deixar a planta crescer livremente, ela vai formar cortina sozinha. Os ramos vão entrelaçar um com o outro, não tem problema. Então, observe que não tem problema. Para as nossas condições, a cultura do maracujá virou cultura anual. No semiárido, é cultura anual. Há muitos anos. Não é de coisa que começou ano passado, não. Já deve ter no semiárido pelo menos uns 15 anos que a cultura do maracujá é cultura anual. Cultura anual. E às vezes não dura um ano do plantio ao arranquio. Nós plantamos geralmente o maracujá, a gente recomenda o produtor nosso plantar entre janeiro a março, bem adensado, ele começa a colher lá para agosto, mais ou menos, e colhe até novembro, depois corta fora. Aí você vai falar, mas é loucura, vai ficar só 4 meses produzindo? Sim, 4 meses maravilhosos de preço. Porque Santa Catarina não produz no segundo semestre. Estou mentindo? São Paulo não se produz no segundo semestre. Sul de Minas, Triângulo Mineiro não produz no segundo semestre. Quem produz é quem tem o clima favorável. E quem tem o clima favorável é quem está em região mais quente. E o semiárido, e aí envolve todo o semiárido brasileiro, não só do Nordeste, mas todo brasileiro, consegue produzir, tem condições, geralmente, de luz, fotoperíodo acima de 11 horas de luz e temperatura que permite floração a partir de julho, agosto, setembro, outubro, o ano todo. E aí consegue produzir o maracujá com preço realmente. A produtividade não é alta, talvez chegue a uns 10 toneladas por hectare, mas numa época extremamente importante no mercado. Então a cultura vai permanecer durante um pequeno período no campo. Vamos lá. Então, os produtores têm feito esse trabalho. Como tem virose, temos que enfrentar essa virose aí, a virose do endurecimento do fruto. Isso aqui é em Itaberaba, um rapaz que trabalha lá nessa fazenda. Então, em vez de cortar esse ramo, ele estava pegando esse ramo, jogando lá dentro da copa novamente. Ele simplesmente, rapidamente, joga lá dentro e deixa lá. Ele se vira, para não perder muito tempo. Isso tem dado também um resultado muito interessante, já que a planta não vai durar mais 3 anos, como a gente fazia antigamente. Agora, eu quero partir para mostrar para vocês uma outra situação. Esse produtor, isso aí é em Jussiape, no interior da Bahia, na região semiárida. Ele estava produzindo uma fruta excepcional, uma fruta de excelente qualidade, conseguindo excelentes preços. 2 meses depois, nós voltamos nessa propriedade e eles disse que tinha pedido lavoura. E tinha pedido lavoura por uma questão muito simples e muito complexa. Ocorreu a entrada de um novo vírus do maracujazeiro. E esse eu queria trazer para vocês aqui, tem 3 minutos, eu vou tentar gastar os 3 para falar isso aqui de vocês. É muito importante esse vírus novo, que é o begomovírus. Esse vírus não tem aqui, não tem em São Paulo, não tem em Minas, não tem em outras regiões, não. Esse vírus está localizado ali no sudoeste da Bahia, na região semiárida do sudoeste da Bahia. Nem no litoral nós não temos ainda, não tem em Sergipe, não tem em outros estados produtores. Mas eu quero deixar isso aqui muito claro, porque isso aqui é um material fresquinho, né, deste ano, 2017, é uma tese de doutoramento de uma aluna nossa lá, que o colega da virologia, o professor Kelmo, orientou essa tese dela, e saiu isso aqui, olha que importante que aquele ramo à esquerda sadio, ao lado infectado com essa virose. Essa virose é muito pior do que o vírus do endurecimento do fruto, muito pior. Tá? Ao lado, uma planta afetada, aquele pomar que o rapaz estava colhendo no slide anterior, no mês seguinte ele teve que arrancar tudo. Pode passar. Olha o que acontece, a planta fica debilitada, os ramos as folhas ficam curtas, pequenas, encarquilhadas ao extremo, e os frutos, eles começam a ser formados e racham. Aqueles que logram a ter alguma polinização, eles racham completamente, ou endurece muito mais do que do endurecimento do fruto, mas muito mais. Geralmente nem forma fruto. Pode seguir? Olha, fruto normal, fruto afetado, pode seguir. Olha, fruto normal, os frutos afetados, isso aí, se chegar lá para o Hércules, ele diz que não recebe nenhum desse aí lá na Maguari. Nem na divisa. Então, essa virose, diferentemente da outra, a outra transmitida por afídeos, por pulgões, essa transmitida por mosca branca, e mosca branca virou uma praga nacional, né, para completar o serviço. Pode seguir.
Olha o que acontece, a mosca branca entra, se alimenta e transmite, né? E é um vírus do tipo persistente. Pode seguir? Olha o dano. Pode passar o seguinte. Foi feito esse estudo, foi uma tese de doutoramento que foi feita lá na nossa universidade. Observe vocês, foi observado na região produtora em Livramento, que é a principal região produtora da Bahia, pelo menos a que representa bastante. Olhem o que acontece. Aos 93 dias de plantio, não tinha praticamente nada de incidência. Aqui, aos 93 dias do plantio, depois do plantio, não tinha nada de incidência. Aos 107 dias do plantio, apareceram 2 plantas, 0,1% de incidência, 36 dias depois do plantio. 50 dias, olha que loucura, como já começou a aumentar para valer 4%. 63 dias, olha, 6%, e foi aumentando rapidamente. 90 dias, olha, para encurtar a nossa conversa, aos 156 dias do plantio, 100% de plantas afetadas com aquela cara. Né? Olha que desastre que é esse negócio aí. E aí foi feita a incidência, veja, aos 156 já atingiu 100% da curva, né? A incidência do Begomovirose causada por esse vírus, ele está classificado como Passion Fruit Severe Leaf Distortion Virus. Tá? Já está classificado dessa maneira. Esse é o nome dessa virose. Tá? Outro nome que foi dado aí só um tempo atrás, não é. O nome correto é esse aqui, que foi classificado agora recentemente. Tá? Então veja a evolução dele. Se você observar, você vai ver que pode passar o seguinte? Pode passar? Você vai ver que essa incidência e o índice de dispersão dela é uma coisa que assusta. Para a nossa felicidade ou infelicidade, está restrito já uns 3 ou 4 anos só nessa região produtora. Mas o que é interessante é que em 88 nós achamos essa virose lá na região de Bom Jesus da Lapa, também no sertão da Bahia. Naquela época, eu não sabia o que se tratava, não tinha a menor noção do que era aquilo. Aí eu peguei uma amostra, achei que era resíduo de herbicida, alguma coisa assim, mas exatamente o mesmo sintoma. Levei esse material para São Paulo, pedi o Jorge Rezende, já estava na Exalc na época, e o Jorge Rezende pegou esse material, foi fazer um estudo para a gente, para verificar alguma coisa, mandou para o laboratório para ver resíduo de herbicida, deu resíduo de herbicida, falei, bom, deve ser e tal, mas depois o Jorge, depois de um ano, disse, Abel, deu uma virose, e a gente foi checar. Deu a virose, mas aquela virose realmente inviabilizou a cultura, era uma cultura grande na época, e desapareceu completamente. Em 2002, ela reapareceu nesse município aí. E na época, nós tivemos lá algumas pessoas, o Jorge foi com a gente, o Kitagema e outros mais, foi feito um estudo, e realmente parecia com isso aí. Depois ela parece que deu uma acalmada novamente, mas já tem 3 ou 4 anos que é um grande problema. As regiões produtoras daquele miolo ali, praticamente, tem produtor que não planta mais, porque sabe que essa virose vai chegar e fica inviável. Pode passar. Bom, aqui uma vista da região lá do semiárido nosso da Bahia. A gente trabalha nessa condição que eu mostrei para vocês, exatamente porque o clima favorece. Aqui só para dizer o seguinte, a cultura do maracujá está mudando e está mudando muito. A cultura do maracujá hoje é para pequeno produtor, a cultura do maracujá hoje é para agricultura familiar. Não tem jeito e não vai retornar isso tão cedo, por vários motivos. Porque não tem mais mão de obra disponível em todo o Brasil. A mão de obra está muito complicado, todo mundo sabe disso. Nós também vimos que esse problema todo está agravado nas nossas condições pela escassez de água que temos enfrentado nesses últimos 4, 5 anos. Tá? Isso afeta a cultura. Porque uma barragem, lá a barragem que abastece Livramento, com capacidade muito baixa, e acontece com as demais barragens, tem lugares que acabou-se a água. Na Paraíba, por exemplo, nós tivemos lugares que a água desapareceu, áreas de coco tinha em Souza, desapareceu, de maracujá também, por falta de água. Mas, gente, mais ou menos seria essa ideia que eu ia passar para vocês, e alertar principalmente pela virose, essa nova que nós estamos citando aqui para vocês, para a gente ficar um pouco atento sobre esse assunto, porque eu sei que é importante. Falaram muito aqui da outra virose, que é importantíssima, mas vamos ficar alerta para que essa aqui não chegue nas outras zonas produtoras também. Isso é muito importante, quem sabe algumas medidas para contornar esse problema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Abel.